Imagine que você pudesse comprar um país inteiro pelo preço de alguns prédios de luxo em Nova York hoje. Parece loucura, né? Mas a verdade é que os Estados Unidos, como conhecemos, com um território que vai de um oceano a outro, não nasceu desse tamanho. Na verdade, ele foi construído em grande parte com a compra de vastos territórios. Nesse vídeo, nós vamos explorar as aquisições que transformaram os Estados Unidos no que são hoje. Para comprar esses territórios, o governo americano teve que negociar com outras nações poderosas mundo afora. Então surge a pergunta: quais países aceitaram vender os seus territórios para os Estados Unidos? 1. Louisiana, a maior promoção da história. Lá no começo, os Estados Unidos eram apenas uma pequena faixa de terra apertada contra o Atlântico. Mas ao longo do século XIX, o governo americano percebeu que era muito mais barato e estrategicamente mais inteligente comprar terras dos impérios europeus falidos do que simplesmente entrar em guerras por elas. Nossa jornada começa em 1803, com o que muitos chamam de o maior negócio de todos os tempos. Naquela época, o mapa dos Estados Unidos terminava no rio Mississippi. Tudo que ficava a oeste dali pertencia à França de Napoleão Bonaparte. Mas havia um problema: os agricultores americanos precisavam desesperadamente do porto de Nova Orleans para exportar seus produtos. Sem esse porto, a economia do jovem país entraria em apuros. Então o presidente Thomas Jefferson enviou diplomatas a Paris com uma oferta simples: $10 milhões apenas pela cidade de Nova Orleans. Mas para surpresa de todos, Napoleão fez uma contraproposta chocante. Ele disse: por que levar só a cidade quando vocês podem levar o território inteiro por $15 milhões? Isso mesmo, por apenas 5 milhões a mais, os Estados Unidos receberam uma área que hoje abriga 15 estados diferentes, do Arkansas até Montana. Mas por que Napoleão fez isso? A verdade é que ele estava perdendo o controle do Haiti em meio a uma revolução brutal e uma guerra com o Reino Unido era iminente. Ele precisava de dinheiro vivo e rápido. Além disso, ele preferia vender a terra para os americanos do que correr o risco de os britânicos a tomarem. Com uma assinatura, os Estados Unidos dobraram de tamanho da noite para o dia, garantindo o controle total das planícies centrais e do coração agrícola do continente. Mas não foi só de impérios europeus que os Estados Unidos compraram seus territórios. Será que ele também fez isso com outro país jovem das Américas? 2. A Cessão Mexicana. Se a compra de Louisiana foi uma transição amigável, o que aconteceu em 1848 foi o resultado de um conflito aberto. Estamos falando da Cessão Mexicana. Após 2 anos de batalhas na Guerra Mexicano-Americana, os Estados Unidos e o México assinaram o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Com esse acordo, o México foi forçado a ceder quase metade do seu território aos Estados Unidos. Estamos falando de terras que hoje formam a Califórnia, Nevada, Utah, a maior parte do Arizona e partes do Colorado e o Wyoming. Como parte do tratado, eles pagaram ao México $15 milhões, o mesmo valor da Louisiana décadas antes. E ainda assumiram mais de $3 milhões em dívidas que o governo mexicano tinha com cidadãos americanos. Diferentes das outras compras, essa foi uma venda forçada, após uma derrota militar. O impacto foi imediato e colossal. Um pouco antes do tratado ser assinado, ouro foi descoberto na Califórnia. O México, sem saber, tinha acabado de vender uma das terras mais ricas do planeta por uma fração do que ela valia. Esse evento não só expandiu os Estados Unidos até o Pacífico, como também mudou a economia global para sempre, com a febre do ouro que viria a seguir. Mas você sabia que, mesmo obtendo um território tão grande, essa não foi a última vez que os Estados Unidos compraram territórios do México? 3. A faixa de ouro para os trens. Depois de todas essas compras gigantescas, você deve estar pensando que os Estados Unidos já estavam satisfeitos, certo? Errado. Em 1853, surgiu um problema logístico que levou a mais uma transação multimilionária com o México. Imagine só, os Estados Unidos tinham acabado de ganhar a Califórnia e o Novo México após uma guerra contra os mexicanos. O sonho da época era a ferrovia transcontinental.
um trem que cruzasse o país de ponta a ponta. O problema? As montanhas rochosas. O terreno ao norte era alto demais, íngreme demais e gelado demais, tornando a construção de uma linha férrea muito difícil e cara. Os engenheiros olharam para o mapa e perceberam que o único caminho plano e viável para os trilhos passava por um pedaço de deserto que ainda pertencia ao México. Foi aí que entrou em cena James Gadsden, o diplomata americano. Ele foi enviado ao México com uma proposta de 10 milhões por uma faixa de terra relativamente pequena, mas estrategicamente perfeita. Para o México, que estava quebrado e politicamente instável sob o governo do general Santa Anna, o dinheiro era tentador. Para os Estados Unidos, era o preço a pagar para garantir que o comércio corresse sobre trilhos do Atlântico ao Pacífico. O resultado da compra de Gadsden, cerca de 76 mil quilômetros quadrados que hoje formam o sul do Arizona e do Novo México, foi a última grande aquisição de terras nos Estados Unidos continentais. Com a compra, os americanos garantiram o direito de passagem para sua revolução industrial. Foi literalmente comprar um atalho para o progresso. E se você, assim como eu, gosta de mostrar seu orgulho e admiração pelos países e histórias que formaram nosso mundo, não deixe de conferir o link na descrição por onde você pode comprar as mais bonitas bandeirinhas de países para enfeitar sua mesa de trabalho, seu escritório ou a sua casa. Fazendo isso, você me ajuda a continuar trazendo vídeos com curiosidades geográficas para você. O próximo território que os Estados Unidos compraram era gelado e pouco povoado. Qual tesouro ele escondia para chamar tanta atenção do governo americano? 4. A loucura do Alasca. Se você acha que comprar um pequeno terreno para passar uma linha férrea foi um negócio estranho, espera até ouvir a história do Alasca de 1867. Naquela época, a Rússia estava numa situação complicada. Eles tinham acabado de perder a Guerra da Crimeia e estavam quebrados. Além disso, eles olhavam para o Alasca, um território gigante, frio e isolado, e pensavam como era difícil defendê-lo no caso de uma invasão. Então o czar Alexandre II decidiu colocar o Alasca à venda. O comprador? Os Estados Unidos. O secretário do Estado americano, William Seward, fechou o negócio por 7,2 milhões de dólares. A imprensa americana destruiu o governo. Eles diziam que os Estados Unidos tinham acabado de gastar milhões de dólares em um jardim de ursos polares. Basicamente, o povo achou que o governo tinha comprado um freezer gigante e vazio. Mas o que ninguém sabia era o que estava escondido debaixo daquele gelo todo. Poucas décadas depois, em 1890, foi descoberto ouro no Alasca, gerando uma corrida que impulsionou a economia americana. E não parou por aí. Anos mais tarde, descobriram algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do planeta. Hoje, o Alasca não é apenas uma fonte de recursos naturais. Ele é a peça-chave da defesa militar dos Estados Unidos por causa da proximidade com a Ásia. A compra desse jardim de ursos polares virou a jogada de mestre do século XIX. Mudando completamente de paisagem, você sabia que os Estados Unidos compraram um território também nas quentes águas do Caribe? 5. As Ilhas Virgens e o olhar para o futuro. Para fechar o nosso quebra-cabeça de compras milionárias, precisamos dar um salto no tempo até 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam preocupados que a Alemanha pudesse ocupar as ilhas caribenhas que pertenciam à Dinamarca e usá-las como base para submarinos. A solução? Comprar as ilhas. Por 25 milhões, as Índias Ocidentais dinamarquesas se tornaram as Ilhas Virgens Americanas. Foi a última grande compra de território dos Estados Unidos, feita puramente por estratégia militar, e também defesa do recém-construído Canal do Panamá. Olhando para trás, é impressionante ver como os Estados Unidos se transformaram. Eles não apenas conquistaram terras, eles as adquiriram. Cada transação mudou o curso da história mundial. Mas você acha que essa era das compras de países acabou? Bom, em 2019, o então presidente Donald Trump sugeriu seriamente que os Estados Unidos deveriam comprar a Groenlândia da Dinamarca. A proposta foi rejeitada e gerou até uma crise diplomática, mas mostra que, na cabeça de alguns líderes, o mapa do mundo ainda pode ter um preço.
E aí, qual dessas compras você acha que foi o investimento mais inteligente? O Alasca com seu petróleo ou a Louisiana que dobrou o país de tamanho? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. Se você gostou dessa aula de História e Geopolítica, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe também de clicar no vídeo da tela para descobrir a geografia impressionante desses países que não têm acesso ao mar. Já te vejo por lá!